realidade virtual afetará o comportamento humano? Eu não sei se você estava vendo o nosso vídeo anterior, a discussão continua. Nós já falamos algumas coisas e vamos entrar agora em outros assuntos. Educação e fobias. Como vocês entendem e enxergam que a realidade virtual pode ser um mecanismo poderoso, uma ferramenta eficiente nessa questão da construção da educação, usando essa imersão, não é uma questão de representação, a realidade virtual ela é uma experiência. Você não mostra uma figura de um museu, mas você está dentro do Louvre. Então isso para a educação se torna um potencial gigantesco e outras coisas que também começam a ser usadas. Mas vamos primeiro pela educação. O que vocês entendem, enxergam e olham dessa ferramenta? Fiquem à vontade. Esse é um assunto que daria para a gente ficar aqui o resto da noite falando Com sobre certeza. Isso. Essa é uma das áreas que mais me encantam dentro da realidade virtual, dentro daquilo que é possível, né, com toda essa tecnologia. O que eu enxergo é que vai chegar um momento em que você não só vai poder escolher com quem que você vai se formar, né? Eu estava até comentando sobre isso, ou seja, os cursos formatados, né? Uma empresa ter, sei lá, 10 matérias e com isso você se forma em determinada coisa, talvez isso não tenha sentido daqui a algum tempo. Porque se você é o melhor cara em uma determinada área, eu vou ter aula com você, se ele é de outra área, eu vou ter aula com ele, vocês não precisam estar na mesma instituição. Né? E aí eu vou ter o melhor conhecimento do mundo, né? Praticamente na minha sala. E aí com a realidade virtual você vai conseguir colocar um equipamento, ou enfim, você vai ter lá os gadgets que você vai usar e você vai estar com o cara, eu vou estar com você. E vai, que prazer! E vai chegar um momento que eu vou estar tão presente que é como se eu estivesse tendo uma aula individual contigo. Sim. Além das experiências, não é só uma questão de estar quase que presencial, mas de ainda poder, dentro da minha matéria, te transportar para um mundo que eu entendo como ideal, de exemplos e de experiências, e te encaixar lá dentro, né? Isso tem um valor... E assim, é o valor que, por exemplo, eu sou defensor de encontros presenciais, porque existe toda uma comunicação não verbal que você tem no encontro. Quando a gente está aqui conversando, a gente está tendo uma série de elementos a mais do que aquilo que eu estou falando. Com certeza. Quando você faz isso, eleva isso para uma experiência de realidade virtual, uma experiência de presença virtual, você traz esses elementos. Porque o seu cérebro não necessariamente vai entender que você não está presente àquela pessoa. Você ouve, vê, e daqui a pouco com certeza vão ter odores, vai ter outras coisas que você vai ter que você... Pô, eu tô lá, eu tô vendo, cara. Existe até um case do Anthony Robbins, que ele deu uma palestra, se eu não me engano, foi na Austrália, no qual ele estava em Nova York, se eu não me engano, e foi feito, aí foi um caso de um holograma, mas ele deu todo o conteúdo do curso dele, que é presencial, as pessoas estavam lá, sentadas na plateia, e ele transmitindo isso de Nova York para a Austrália, como se estivesse lá, e as pessoas viam a imagem dele, e elas olhavam e ele tinha volume, ou seja, olhava de lado e ele estava de lado, ou seja, a experiência da pessoa, o cara está aqui, ele não estava. Né? Imagina isso elevado a não uma estrutura milionária, mas você fazer isso da sua casa. Imagina as relações entre as pessoas. E tudo se aponta para isso, todas as grandes organizações e indústrias tendem a isso, a um consumo maciço para todas as pessoas, terem experiências e proporcionar experiências. E eu fico imaginando também o quanto que é desestimulante, e isso não é uma crítica ao nosso ensino formal, mas isso é uma verificação. Né? Se você for hoje numa sala de aula, você vai encontrar diversas crianças lá, diversos adolescentes numa sala de aula, e nem todos eles vão ter uma experiência agradável de estar naquele formato de sala de aula sem um estímulo a mais, né? Nós estamos ficando defasados nesse aspecto e hoje nós sabemos, por exemplo, que uma aula muito interessante é uma aula que traz recursos diferentes do que aquela aula formal da professora falando lá na frente da lousa, né? Então, o quanto faz diferença, por exemplo, hoje, um recurso audiovisual dentro da sala de aula, né? E isso vai acabar, e acaba, né? Hoje mesmo, já pode falar com os recursos que nós temos, né?
prendendo a atenção e trazendo uma experiência diferente de educação. Eu fico imaginando, como você falou no começo do nosso vídeo aqui, o quanto que vai ser delicado e talvez essa realidade virtual aplicada à educação vai selecionar criteriosamente, né, de uma forma muito criteriosa, a qualidade do ensino, a qualidade do ensino gerado ou dessa experiência de ensino gerado. Porque assim, eu fico pensando que possa ser alguma coisa muito diferente do que nós temos hoje e que vai criar uma necessidade muito grande dos educadores, dos profissionais lá serem muito bons, gerando estímulos. E tem uma outra coisa, só para complementar, você falou, você estava falando aqui, eu estava lembrando da minha filha. Existe um outro aspecto negativo de tudo isso, que é principalmente o ensino fundamental, né? Como é que nós todos, né, nós como sociedade, todos os desenvolvedores, como é que nós vamos lidar com uma superestimulação de crianças? Que já acontece, a realidade virtual é mais um ingrediente, porque ela vai poderoso emergir no mundo. E como é que você lida também com a questão da educação, daquilo que faz parte do desenvolvimento infantil, faz parte da cognição daquela criança, como ela vai adquirir isso se daqui a pouco você começar a ter, por exemplo, um ensino virtualizado, onde ela não vai ter fisicamente contato com outras crianças ou não com tanta frequência. O que vai acontecer com o desenvolvimento dela? Tudo aí tem prós e contras, mas uma coisa que eu estava imaginando aqui, a hora que você estava falando, e você iniciou isso aqui, esse critério de seleção, de pegar o melhor profissional ou os melhores profissionais daquelas áreas e escalar. Porque hoje você tem um grande professor dentro de uma universidade, de uma classe, que ela comporta algo físico, 12, 15, 100 pessoas, mas existe uma limitação. Você pega esse profissional de ponta e joga ele numa escala, através da realidade virtual, para o mundo. Então, eu fico imaginando que, assim, por mais que também se perde um pouco disso que você acabou de falar, que é fundamental, porque somos seres humanos acima de tudo, ganha-se nessa... Você tem um profissional que é altamente qualificado e que isso pode estar pelos quatro cantos do mundo, do universo. Isso já acontece, né? Assim, não nessa escala ainda, mas toda essa quantidade de cursos, hoje você já tem excelentes educadores que usam o meio digital para fazer isso. A diferença é que a experiência de você sentar na frente de uma tela e consumir um conteúdo é diferente de você sentar numa sala de aula. Ainda existe esse gap, com a realidade virtual isso some. E eu acho que para adultos, talvez até para adolescentes, isso seja excepcional. Onde me preocupa mais é na formação infantil, é na base, como é que isso vai se dar, porque vai ter demanda. Muito provavelmente, essa discussão que nós estamos tendo aqui, isso vai crescer de uma forma muito grande, né, na cabeça dos educadores, na cabeça dos formadores de opinião, e isso vai evoluir, acho que à medida que a tecnologia vai evoluindo mesmo e vai ganhando espaço na sociedade. Nós podemos aqui prever o que pode ser, mas, né, eu acredito que juntos aí, né, durante esse desenvolvimento dessa tecnologia, né, até isso está disponível para todo mundo, nós já estejamos lá bem cientes dessas questões. Pessoal, o assunto está muito bom, mas infelizmente nós temos que finalizar esse vídeo, mas eu vou dar uma grata surpresa. Teremos um parte 3, onde falaremos de fobias. Então, por favor, se você está gostou desse canal e ainda não está inscrito, inscreva-se. VR Evolution BR. Por enquanto ficamos aqui, mas rapidinho já estaremos no terceiro vídeo. Obrigado!